Graça e paz, meus irmãos. Já tem um tempinho que eu não posto vídeo aqui, né? Porque eu comecei a trabalhar, começou a ficar um pouquinho difícil, né? O conciliar ali o tempo. Eu tô aprendendo, na verdade, reaprendendo a me organizar, né? Muito tempo ali sem trabalhar, desde que o Augusto nasceu, então eu ainda tô aprendendo a me organizar, lidar com trabalho, com casa, com filho, e por isso eu dei essa sumidinha. Mas eu comecei um estudo bíblico aqui na Igreja Batista aqui perto. Eu estou muito feliz por isso. Eu tenho aprendido muitas coisas aqui na igreja. E eu gostaria de compartilhar um ensinamento que eu tenho aprendido por esses dias, né? Compartilhar com vocês a palavra de Deus, que falou imensamente comigo, né, por esses dias, me ensinando, fazendo eu ter várias reflexões sobre muitas coisas. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido por esses dias sobre a palavra de Deus. E por que eu tenho aprendido? Eles estão ensinando as pessoas que terão batismo no sábado que vem. Eu já sou batizada, não irei me batizar, né? Mas independente, o ensino é sempre ensino bom para todos, mesmo que você já tenha aprendido, mesmo que você já saiba, você sempre tem coisas novas para você aprender. E nesse estudo que eles estão ensinando, estão falando sobre a questão de morrer para o mundo e renascer em Cristo, né? Na questão do batismo. Então, eu gostaria de estar compartilhando aqui com vocês esse ensinamento, essa aprendizagem, né, que eu tive sobre essas passagens, tá? Que se encontra aqui em Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 14, que eu vou ler, embora a gente aprendeu do 12 ao 23, mas eu vou ler para vocês. Desculpa, apareceu uma ligação aqui, acabou interrompendo o vídeo. Eu vou ler para vocês do versículo 1 ao 14, né? A palavra, né? E depois eu vou dar outras passagens aqui para que vocês possam juntar, né, nesse entendimento. E aqui em Romanos 6, capítulo 6, começa assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim ainda nós também, em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto,
o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça, né? Logo de cara, né, no início que fala aqui, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Muitas vezes a gente confunde que ao aceitarmos Cristo, nós estamos salvos. Nós estamos salvos porque nós aceitamos Jesus e fomos batizados e tá tudo certo. Então nós podemos continuar pecando, continuar não se arrependendo dos nossos atos, porque nós somos salvos pela graça. Essa graça, né, que muitos hoje pregam, que é tudo pela graça. Então nós podemos fazer tudo pela graça. Só que não é assim que Jesus nos ensina. Ao longo da sua palavra, desde o início até a vinda de Cristo, não é o que ele nos ensina. O que mais o Senhor nos ensina na sua palavra é a questão de endireitamento das veredas, de arrependimento, de ser transformado, ser uma nova criatura. Então não tem como, por conta de só porque aceitamos Jesus, só porque fomos batizados, seremos salvos sem arrependimento, sem procurar ter mudanças, né, de nós mesmos, sem procurar fazer aquilo que o Senhor quer, a obediência de Deus. Então é importante a gente começar a analisar a nós mesmos para saber se estamos fazendo aquilo que é correto diante de Deus, né? Então muita gente fala, ai, não é só porque eu virei crente, não, eu vou mudar, não vou mudar. Então você não entendeu nada. Porque acreditar em Cristo, aceitar Jesus, o crer em Cristo é um estilo de vida. É um estilo de vida contínuo. Não tem como você acreditar em Jesus, servir a Jesus, praticando os mesmos atos que você praticava que quando você estava no mundo, quando você estava morto. Não faz sentido isso, né? Quando ele fala que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. O que quer dizer concupiscências? Deixa eu entrar aqui para mostrar aqui para vocês, ó. Significado de concupiscências. Concupiscências, né? Anelo de prazeres sensuais, cobiça de bens materiais, no agotinismo, luxúria carnal, desejos libidinosos. Que mais? Aspiração humana de bens naturais ou sobrenaturais na teologia. Aliás, retira essa parte aqui, ó. Que aqui é outro significado, não é o significado que tá falando aqui na palavra, tá? Mas aqui o significado da concupiscência fala claramente que não, quando Deus fala que não reine, portanto, pecado no nosso corpo mortal, é exatamente isso, né? Quando Deus fala lá para Caim, lá no início, Caim, pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Nós somos tentados diariamente. Diariamente nós estamos à prova para nós mostrarmos a nossa transformação em Cristo Jesus.
E quando nós nos entregamos aos nossos desejos, às nossas paixões, eu não falo só paixão sexual, não, gente. Eu falo de vaidade, eu falo de ego, eu falo de luxúria, eu falo de soberba. Tudo que engloba aquilo que destrói o ser humano, que impede, que cria uma barreira impedindo que o ser humano alcance a graça do Senhor. Porque foi pela graça que nós somos justificados, mas não é pela graça que temos que continuar errando. Não faz sentido isso, gente. Não tem como você dizer que ama Cristo, aceitar Cristo, se batizar nas águas e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Precisa existir uma transformação. Mas essa transformação acontece de nós mesmos, quando nós começamos a olhar para dentro de nós e refletimos quem realmente nós somos. A nossa verdadeira identidade, saber aquilo que tem em nós que não agrada a Deus. Porque quando nós começamos a enxergar a nossa identidade, a gente não enxerga só aquilo, nossa essência boa que nós somos. Nós enxergamos aquilo que o Senhor fala lá quando Ele fala que Ele conhece o nosso coração. Nós enxergamos as coisas boas e principalmente as trevas também que nós temos dentro de nós, né? E aí no domingo que passou, veio essa palavra de estudo que faz junção ao Romanos 6 também, que fala que quando João Batista, que foi o escolhido, que veio para preparar o caminho para a vinda de Jesus, no momento que ele aparece, fala aqui em Mateus 3, portanto, este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo, um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados, e vendo ele, confessando seus pecados. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes... Quando João estava fazendo aquele ato de preparar o caminho para Jesus, a principal função dele era conscientizar as pessoas dos seus pecados para que se arrependessem, que era a hora do juízo, né? E as pessoas criavam-se a consciência dos seus atos e ia ter, confessar, se arrepender e se batizar nas águas. E os fariseus, né, sabendo disso tudo, foram ter com ele para poder se batizar, já que ele era um profeta, né, muito respeitado, conhecido. E chegando lá, o que João fala? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que ele quer dizer com isso aqui? Né? Que é uma das coisas que Jesus brigou muito ali, brigou assim que eu digo, né? Falou muito ali, bateu muito na tecla da questão dos fariseus, né? Fala em suas parábolas, né? Para você não absorver esse fermento dos fariseus, não ser como os fariseus, porque eram pessoas que eram conhecedoras da lei, pessoas religiosas que conheciam a lei, que sabiam sobre a lei, mas, infelizmente, a sua soberba, o seu ego, né, a sua vaidade, era maior do que o seu credo, que a sua fé, tanto que eles não reconheceram a Cristo, né? E eles não tiveram coragem de se batizar, porque se batizar naquele momento
seria um ato de confissão, porque ali vamos dizer que era um rito, um ato um rito, um ato para mostrar publicamente que você estava arrependido dos seus atos, que você quer mudança, que é o que acontece no batismo quando você vai se batizar nas águas. E para um fariseu seria praticamente impossível ele admitir na frente de todo mundo, já que eles eram homens da lei, né? Conhecedores da palavra, admitir que eles eram soberbos, admitir que eles estavam errando, né, com o povo de Deus, admitir que eles eram pessoas arrogantes e, enfim, N coisas aí. Então, como que eles poderiam fazer esse ato? Não tinha como. E por isso que os seus corações eram endurecidos, por isso que Jesus falava muito da questão dos fariseus, porque não havia arrependimento em seus corações. A soberba, a sua concupiscência era muito maior do que o seu acreditar em Deus, do que o seu querer obedecer a Deus. Porque eles tinham cargos altos, porque eles tinham nomes, porque eles tinham títulos, né? Que é o que a maior parte das pessoas não tem coragem de voltar para trás, porque elas não têm coragem. Para elas é uma humilhação grande admitir o erro. Para elas é uma humilhação grande começar do zero. Para elas é uma humilhação grande. O que vão falar? Né? Hoje eu tinha uma postura, eu vou estar aqui. O que vão dizer? Né? E isso é uma postura de fariseu. E Jesus se entristece muito porque ele morreu em nosso lugar para que nós tivéssemos, e fomos justificados pela sua graça, para que tivéssemos vida com abundância, uma vida eterna, não só no céu, mas aqui na terra também. Mas como que isso pode acontecer se nós não temos a decência e a humildade de reconhecer os nossos erros, os nossos atos? Não tem como isso acontecer. Aceitar a Jesus é aceitar, é um estilo de vida, é aceitar ser obediente, aceitar ser melhor a cada dia. Não tem como você aceitar Jesus, se batizar e voltar a ser o velho homem. Por isso que fala aqui da questão que você foi morto junto com Cristo ali, os seus pecados é para ficar na cruz, não é para ir ter com você, né? E eu falo isso com propriedade, gente. Eu fui uma pessoa que eu fui criada ali no Evangelho, né? Mas no Evangelho é ali de uma família desestruturada, né? Não julgo, porque os meus pais fizeram o que eles podiam, o que eles sabiam, na medida do que eles tinham, né? E eu fui criada ali no Evangelho, fui batizada nas águas e mesmo assim eu continuei em pecado. Eu continuei em pecado até chegar num ponto da minha vida que se o Senhor falasse, não, eu preciso tirar ela dessa vida, dessa vida, porque senão não tem como mais, lógico, para Deus nada é impossível, mas eu digo assim, se o Senhor não tivesse intervido por mim ali, eu não sei onde eu estaria hoje, né? E por quê? Porque mesmo ali sendo batizada, eu não tinha a consciência de arrependimento de pecado, eu não tinha, aliás, eu ia lá, me arrependia, pedia perdão e continuava fazendo as mesmas coisas. Ou seja, não era nem pecado mais, era iniquidade. E isso me levou, assim, a ter sofrimentos que eu posso dizer para você, gente, que poderia ser evitado tanta coisa se eu tivesse me alimentado disso aqui, ó. Estudado, lido, obedecido, né? Buscado verdadeiramente o Senhor, né? Porque a maior parte da gente busca não pela palavra, não pela exortação, mas por títulos.
Ah, eu quero estar lá, eu quero cantar, eu quero fazer parte, mas na hora de fazer o que tem que ser feito, que é a obediência, corrigir a nossa vida, olhar para nós mesmos, é muito mais difícil. E muitas vezes a gente não abre mão e continua praticando o pecado. Não tem como ter salvação se mantendo no pecado. Igual eu vejo hoje em muitos lugares, ai, batizamos tantos, nossa, batizamos não sei quantos, mas não há arrependimento. Estão simplesmente pegando pessoas, mergulhando na água, igual, né, quando tinha, na época histórica aí do mundo, quando tinha o massacre, né, das igrejas no geral aí, que queriam converter o povo pagão à força, sem dar para eles o entendimento do arrependimento e batizando achando que eles estavam salvos. E não é assim que funciona. Não é assim. Se a pessoa não tem a consciência daquilo que ela está fazendo e ela faz apenas um rito, porque o batismo em si, ele é um rito, ele é uma simbologia daquilo que você está disposto a fazer. Mas aquilo não vai te salvar se você não mudar aqui, ó. Se você não mudar dentro de você, da sua alma. Se você não reconhecer aquilo que o Senhor não gosta em você, que você sabe, às vezes a gente fala, ai, não sei, não sabe. Se a gente começar a fazer uma autorreflexão, se a gente estiver disposto a mudar, a gente começa a analisar aquilo que o Senhor não gosta em nós. E é essa a mudança que o Senhor quer para nós. Quando a gente começa a enxergar os nossos defeitos, que não são poucos, que são muitos, e a gente tende a trabalhar isso em nós para sermos melhores, né? Porque é muito fácil a gente estar lá na igreja, sermos adoradores, escutando a palavra, dando glória a Deus, mas chega em casa, né? Somos pessoas mesquinhas, avarentas, tratamos o nosso esposo, nossa esposa ruim, não fazemos o certo com os nossos filhos, somos negligentes, não respeitamos os nossos pais, não perdoamos os nossos irmãos, né? Falamos mal das cunhadas, dos cunhados, falamos mal dos vizinhos, e aí? Se a gente passa por alguém na rua que está necessitado ali, com fome, com frio, a gente finge que não está vendo, a gente torce o pescoço, tampa o nariz. Isso é ser cristão? Responde para mim se isso é ser cristão. Aceitar Jesus é aceitar ter um estilo de vida que Jesus tinha. Vocês conseguem pensar em Jesus ficar falando mal das pessoas? Jesus passando ali pelas pessoas de rua, as pessoas nos vícios e torcendo o nariz? Porque que eu saiba, na palavra dele, tem muitas passagens aqui das pessoas que eram desprezadas, as pessoas leprosas, as pessoas, né, que ficavam ali na rua pedindo esmola, que eram ignoradas pelos religiosos, as viúvas, né, as crianças, enfim, eram todas acolhidas por ele. Só que nós fazemos ao contrário do que ele fez e dizemos que somos cristãos. Nós fazemos ao contrário, porque para nós aceitar Cristo é falar eu aceito Jesus, batizo e está tudo certo. Não. Aceitar Jesus é ter um estilo de vida como Jesus tinha. É acolher, é aprender a palavra. Então você consegue imaginar Jesus torcendo o nariz para uma pessoa que pede um pão na rua? Que pede um cobertor? Nesse frio que está fazendo agora? A gente ignora tudo isso. A gente ignora diariamente isso. A gente ignora olhar para nós mesmos e reconhecer os nossos erros.
Aí fala, mas eu já me arrependi. Mas como você se arrependeu? Você realmente tem a consciência de que você se arrependeu? Dos atos que você fez quando você entrou nas atos, quando você aceitou Jesus? Eu digo isso assim, vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Não vou pegar fulano, ciclano, vou dar um exemplo meu. A questão, eu fui uma filha muito rebelde. Eu fiz muitas coisas assim que eu falo, meu Senhor Jesus, só o Senhor para ter misericórdia mesmo. E o Senhor sempre com seu Espírito me faz refletir sobre as coisas, sobre quem eu fui. E eu me considerava uma pessoa boa. Ah, porque eu sou uma pessoa boa, porque meus filhos não passam necessidade, eu trabalho duro, meus filhos têm de tudo, estudam em escola boa. Ah, porque eu sou uma pessoa boa, né? Eu conheci outras religiões e nas outras religiões eu aprendi a fazer a caridade em asilos, orfanatos, principalmente pessoas de rua, que eu tenho um carinho imenso pelas pessoas que são pessoas de ruas. Eu aprendi isso não foi na igreja, eu aprendi no espiritismo. E só que eu me julgava uma pessoa boa. E o Senhor sempre, com o jeito dele, do Espírito Santo dele bom, ele sempre fala, vem cá, você é uma pessoa boa, então vamos olhar aqui um pouquinho. Tá, você se julga uma boa mãe porque você dava de tudo para os seus filhos não passavam fome, não passavam frio, mas e o tempo de qualidade? Você ensinou seu filho no caminho que ele deve andar? É isso que o Senhor pergunta para mim. Você se achava uma boa filha porque você estava ali, né, ajudando os seus pais, mas e as rebeldias que você fez com eles quando você era mais jovem? E as festas que você dava, bagunçava a casa da sua mãe por você achar que você simplesmente trabalhava e pagava as contas, você não tinha que fazer nada, porque o que você fazia era o suficiente e sua mãe tinha que ficar lá limpando as coisas? É isso que o Espírito Santo mostra para mim. É difícil, né, gente? A gente começar a olhar para dentro de nós. E o tempo todo ele mostra, você se acha tão boa e quando você... Eu vivi muito tempo sem conseguir perdoar meus pais porque eu achava que as coisas que tinham acontecido comigo era culpa deles, eu culpado, e eu sentia raiva. É culpado porque eu me achava melhor do que eles. Ah, meus filhos não vão passar o que eu passei porque eu sou melhor que meus pais. Tinha esse sentimento, essa hipocrisia dentro de mim. Quando eu fui negligente em muitas coisas. Mas eu me achava melhor. Eu me achava melhor porque eu achava que aquilo que eu fazia era o suficiente, era melhor. Só que o Senhor sempre me mostra as coisas. Ah, você se acha boa mesmo? Que você simplesmente descumpriu o mandamento do Senhor, que é honrar pai e mãe. Você desonrou seu pai quando você fez tal coisa. Você desonrou sua casa, seus irmãos, sua família. Tudo isso o Espírito Santo me mostra. Então, ter qualidade de vida com Jesus, ter um estilo de vida, é você reconhecer quem você é. É você olhar para dentro de você e começar a fazer mudanças significativas para você mesmo. Ah, você se acha boa quando você entrega marmita na rua, faz uma caridade na rua, mas chega dentro da sua casa, você trata seus pais com rispidez, seus filhos com rispidez e muitas outras coisas. Então, assim, não faz sentido nenhum nós aceitarmos Jesus, sermos batizados nas águas, mas continuarmos no pecado, porque o pecado, gente, não é só, mas eu sou bom porque eu trabalho, eu não roubo, eu trabalho, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não uso droga, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não traio minha esposa, sou uma pessoa boa.
Mas aí você é avarento, você não tem coragem de dar um pão para uma pessoa na rua. Você não tem coragem de ter tempo de qualidade com seu filho, né? Você é mesquinho ou mesquinha. Você fala mal da vida dos outros. Julga o tempo todo. Ninguém para você presta. Fica difícil, gente. Isso não é ter uma vida em Cristo. Isso não é acreditar em Jesus. Porque acreditar em Jesus, que somos justificados por Ele, é simplesmente ter uma vida semelhante à vida de Cristo. E é por isso que fala aqui no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, da nova vida, da nova criatura. Quando fala aqui no versículo 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, uma nova vida. E para nós termos uma nova vida, a gente precisa começar por nós. E se a gente não começa a fazer essa autoanálise de nós, porque não adianta você estar lá, na casa de Deus, orando, fazendo retetê, batendo o pé, cantando, louvando, quando dentro de você ainda tem muitos buracos, muitas lacunas a ser preenchidas, a ser consertadas. E a gente só consegue fazer isso quando a gente começa a fazer uma autoanálise. Vou dar outro exemplo por mim, em relação quando eu não era casada, solteira, vivia no mundo, tinha um corpo muito bonito e simplesmente colocava umas roupas absurdamente extravagantes, tirava foto, postava, enfim, quem me conhece sabe como é que eu era. E eu não escondo isso, porque eu sei quem eu era. E muitas vezes ia para os lugares porque eu amava chamar atenção. Amava aqueles olhares para mim de desejo. E hoje, aí vai falar, você não tem coragem hoje porque você não tá... Realmente, eu não tô com o corpo mais bonito, mas se eu quisesse colocar uma roupa sensual, isso não me empataria. Porque eu olho para mim, eu não me vejo feia. Eu me acho bonita hoje do jeito que eu estou. E eu quero ser do jeito que eu estou hoje, porque o que Deus transformou na minha vida é muito mais que um corpo. Só que quando eu olho para aquela carinha lá, que fazia aquelas pataquadas toda porque tinha um vazio imenso dentro, uma destruição imensa dentro da sua alma, e por isso que fazia muitas daquelas coisas, e uma delas era mostrar exageradamente o corpo para chamar atenção, porque se achava, se essa mulher não cuida do corpo dela, problema dela. Era esse meu pensamento medíocre, problema dela. Não tenho culpa se o marido tá olhando para mim. E hoje eu penso, aí aquele marido vai para casa, muitas vezes aquele marido do mundo, não é um esposo, né, que até mesmo o cristão é homem, não vai deixar de ter tentação. E aí vai ter relações com sua esposa pensando, né, pensando em mim do jeito que eu estava. Aí você fala, problema dela, não tenho culpa, então vai se cuidar. Você gostaria que seu esposo fosse para a cama contigo pensando naquela mulher, aquela gostosona que ele viu lá? Seria bom para você? Você gostaria que o teu filho entrasse num vício de pornografia, masturbação e fosse destruído pela promiscuidade porque ele viu a foto da fulana ou da Beltrano, até mesmo que via minha foto na internet quase praticamente seminua? É muito fácil a gente falar quando não é conosco. É muito fácil a gente se achar, problema, porque a gente vive a nossa vida como nós
nós fôssemos os únicos no mundo. Ah, porque é minha vida, eu tenho o livre-arbítrio e eu posso fazer o que eu quiser. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida impacta em várias vidas ao seu redor. No mundo. Se fosse simplesmente para vivermos sozinhos assim, Deus não teria criado nós para sermos sua imagem e semelhança, uma família e mais pessoas. Não tinha falado se multipliquem. Não tinha falado isso. Simplesmente deixava Adão lá sozinho do jeito que estava. E estava tudo certo. Ele não teria dor de cabeça até hoje. Só que não é assim. Se temos mais pessoas no mundo, precisamos entender que nossas ações influenciam, impactam na vida de pessoas. Se eu ensino para o meu filho que ele é homem, que ele não tem que lavar louça, que ele simplesmente é o reizinho da casa, ele vai crescer uma criança que vai sobrecarregar a esposa dele. Então, para eu educar meu filho, eu preciso educar meu filho de uma forma que ele não vai prejudicar outras pessoas lá na frente. Se eu ensino que meu filho pode tudo, amanhã ou depois ele vai desrespeitar as pessoas lá fora, porque ele acha que ele é o dono do mundo. As nossas ações prejudicam outras pessoas diariamente. Se eu coloco uma roupa colada no meu corpo, uma roupa que façam que os outros, porque, gente, a gente é ser humano, a gente é fisiológico também, é o instinto normal das pessoas desejarem, ter desejo, é normal, só que eu posso evitar isso, se a gente andar com decência, com caráter. Não é porque eu sou bonita, que eu tenho um corpo bonito, que eu tenho que eu não preciso nem me insinuar, mas que eu tenho que simplesmente colocar uma roupa, que eu sei que essa roupa vai valorizar ao extremo o meu corpo e vai fazer com que aquele irmão ou aquela mulher olhe e tenha desejo. Quer ver o que diz na palavra aqui? Olha o que Jesus fala aqui em Mateus 5, 27, 28 e 29. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, né? Foi o ensinamento que está lá na lei. Eu vos digo, porém, Jesus falando, eu vos digo, porém, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o-te e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. O próprio Jesus falou isso daqui. E não precisa cometer o ato. Eu só preciso pensar. Eu já vou estar pecando contra o Senhor. Então não é que é se ele olhou para mim, problema dele. Não. Ele olhou para você porque você se permitiu vestir uma roupa que te fizesse você ficar sensual ao extremo, tanto homem quanto mulher. E aí, de repente, aquela pessoa está passando um momento difícil no casamento ali, onde não tem mais relações com a esposa, onde, né, acabou de chegar uma criança nova, enfim, N coisas. E aí, por conta do seu comportamento, ele vai pecar. E aí, não é culpa sua? É a mesma coisa de você falar da seguinte forma: usou droga porque quis. Eu tô aqui, tô usando, eu ofereço, use se quiser. Cada um sabe da sua vida. Aí você tira o corpo fora. Se você não tivesse ali para oferecer, a pessoa não teria usado. Se o traficante não tivesse lá para vender, não teria quem comprasse. Se a prostituta não tivesse a se prostituir, não teria quem consumisse.
As suas ações impactam sim na vida das pessoas. Não tire o corpo fora porque você é tão culpado quanto. Se simplesmente sua vizinha tá lá falando mal, quer falar mal da vida alheia e você senta para falar com ela, você é tão culpado quanto. Porque se você não sentasse na roda de escarnecedores, não teria como ela falar. Não teria como ele falar. Você tá entendendo? Isso que é andar com Jesus. Crer em Jesus é mudança de vida diariamente. Isso começa com nós mesmos, quando nós começamos a olhar as nossas atitudes. Reconhecer a nossa soberba, a nossa arrogância. Quer ver, antes de começar a vender pipoca, por que eu comecei a vender a pipoca? Não eram meus planos, agora eu estava focada aqui no lançamento do livro. E eu, numa briga com meu esposo, ele falou uma coisa que feriu o meu ego. Que feriu o meu ego. E simplesmente, naquele dia, eu chorei aos pés do Senhor. Falei, Senhor, eu não aceito. Não é assim que se faz, papapá, papapá. Naquela mesma noite, o Senhor me revelou um sonho. E aí, eu acordei no outro dia com as pipocas na cabeça. E eu comecei a fazer as pipocas para vender. Foi muito difícil para mim sair na rua para vender as pipocas. Porque estava ferindo o quê? O meu ego. Estava ferindo o meu ego. A mim. A menina promíscua lá de trás que simplesmente andava com o nariz empinado, cheio de ego e de vaidade, agora na rua vendendo pipoca. Para mim aquilo era humilhante, então estava ferindo o meu ego. Só que eu não estava entendendo ainda. Eu não tinha reconhecido isso. Até que um certo dia, aquele dia eu estava vendendo pouca pipoca, mas eu tinha ganhado muito mais em caixinha. Só que para mim era humilhante receber aquelas caixinhas. Eu comecei a pensar no meu esposo, eu comecei a ficar com tanta raiva dele, comecei a ficar, eu não deveria estar passando por isso, babá, e falando com Deus ali na minha cabeça, e ficava com mais raiva ainda quando eu olhava para o Augusto e o Augusto do meu lado, e falando com o Senhor ali, reclamando e murmurando, e continuando ali, né, vendendo, recebendo as caixinhas. E aí eu comecei a querer chorar de raiva. E o Senhor falou para mim, mas não é sobre seu esposo, é sobre você. É você que precisa mudar. É você que precisa ser transformada. Olha o seu comportamento. Por que você acha que é humilhante vender pipoca? Receber caixinha? Você tá entendendo? O Senhor mostrou para mim que o problema não era meu esposo, era eu que precisava ser transformada. E eu vou te falar, aí eu chorei mais de raiva por eu estar tendo aquele comportamento. Porque eu enxerguei, o Espírito Santo me fez enxergar. E eu chorei agradecendo ao Senhor por Ele estar me mostrando aquilo sobre mim. Por Ele estar me mostrando quem realmente eu era e o que eu precisava ser transformada. Não é fácil? Não é fácil. Dói quando mexe no nosso ego. Tudo nos é lícito, tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Posso colocar uma roupa curta, posso ensinar meu filho que ele tem que bater, eu posso cobiçar, tudo, mas nem tudo me convém. Você tá entendendo? E o Senhor estava me mostrando ali. E foi tão impactante que uma das pessoas que me ajudou, que mandou caixinha para mim, porque o meu ego falava assim para mim,
O meu ego, e tenho certeza que era Satanás, só pode. Falava assim pra mim: quando você estava no mundo, você não recebia esmola. Mentira, gente. Quantas humilhações eu passei no mundo. Só que o diabo tenta nos enganar. Tenta nos fazer a gente achar que a gente vivia melhor lá. E não é verdade. Quando você estava no mundo, você ganhava muito mais nessa mixaria. Olha aí você, depois que você resolveu ser cristão, olha a sua vida. E aí eu ficava com raiva, eu falei, gente, eu não preciso de caixinha, não tô passando fome. Olha a cabeça do ser humano. Olha a cabeça que a gente pensa. Não tinha nada a ver com isso. Eu não quero que as pessoas me dêem caixinha, eu quero que elas comprem as pipoca. Eu não tô pedindo esmola. Olha a cabeça. Isso era eu brigando com a minha cabeça. Isso era uma luta do espírito contra a carne. E o Senhor me mostrou. O Senhor me mostrou claramente que era eu o problema. E eu entendi. E eu fui tão grata quando Deus me mostrou isso. E aí eu chorei mais ainda. Uma das pessoas que e aí eu falei com Deus, obrigado, Senhor. E uma das pessoas que me mandou caixinha, ela colocou na descrição: Deus nunca deixa um justo sem resposta. Em nada, gente. E eu entendi. Então, é preciso a gente entender quando fala aqui em Romanos 6, quando fala claramente a questão de ter uma vida em Cristo, de arrependimento, é uma mudança de vida. É você criar uma consciência, e essa consciência você entender que todos os seus atos têm consequência, você entender que todas as suas escolhas influenciam não só na sua vida, mas na vida das pessoas também. É você entender que você não é bom, Jesus é bom, Deus é bom, que nos permite mudar a cada dia. Tem pessoas que não tiveram nem a chance de chegar como nós estamos hoje, de mudar, de reconhecer o erro, não tiveram. O primeiro erro que cometeram foram ceifadas dessa vida, tirada. Nós temos a oportunidade de olhar para nós mesmos e reconhecer. Olhe para você, para de ficar julgando o fulano, ciclano, não vou perdoar meus pais porque não sei o quê. A gente tem muito mais dos nossos pais em nós do que a gente possa imaginar. E a gente acaba cometendo os mesmos erros por conta do nosso ego, de acharmos que somos melhores que eles. Começa a olhar mais para dentro de si. Começa a se arrepender verdadeiramente. Não pense que as suas escolhas não impactam na vida das pessoas, porque impactam. Porque enquanto você está na balada, fumando, bebendo, além de você estar estragando o corpo, o templo do Espírito Santo, você está cobiçando pessoas, você está fazendo pessoas ir para casa e praticarem promiscuidade. Você está influenciando com drogas e muitas outras coisas. A sua atitude influencia sim, impacta sim. Você tem tanto culpa quanto. Então você não se julga uma pessoa boa só porque você trabalha. Não se julga uma pessoa boa porque você não faz mais do que sua obrigação. Jesus é bom, Deus é bom. E Ele nos permite ser pessoas diferentes todos os dias. Só que muitas vezes a gente não tem a capacidade de enxergar. Então quando você for orar, ore para o Senhor mudar a sua vida, as suas escolhas, para que o Senhor tire as escamas dos seus olhos, tirem o tampão dos seus ouvidos e você consiga ouvir o Espírito Santo falando contigo. É isso que a gente precisa fazer. Vamos ser realmente cristão.
seguir e acreditar em Jesus, mudando a nossa vida, mudando as nossas atitudes, os nossos atos. Não é ser só cristão na igreja, não. Não é só se batizar nem aceitar Jesus. Porque às vezes você ali santifica para se batizar, tudo certo, e depois você volta a fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos atos, porque não houve transformação. Não houve transformação. Então que a partir de hoje você possa pedir verdadeiramente que o Senhor possa mudar o seu caráter. Por isso que ele fala que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque nem todo mundo está pronto para renunciar a si mesmo. Isso é renunciar a si mesmo. Quando a gente para de enxergar só o nosso próprio umbigo, as nossas próprias vontades, para fazer realmente a vontade do Pai. Isso é estilo de vida com Cristo. Jesus Cristo é um estilo de vida, é ser semelhante a Ele, semelhante, igual nunca ninguém vai ser. Semelhante é andar como Cristo andou. Como que você tem andado? Como que você tem andado na presença de Jesus? Se pergunte isso todos os dias. Ao acordar, você pergunta a si mesmo: Senhor, estou fazendo aquilo que o Senhor quer, aquilo que te agrada? Se eu não estiver fazendo, mostra-me onde está o erro, mostra-me onde está a minha falha, para que eu possa consertar, para que eu possa mudar. Nem que isso me doa, é estar disposto a sentir para poder mudar para o Senhor. Porque não adianta, enquanto você estiver aqui nessa vida, você terá provas, dificuldade, isso não vai mudar. O Senhor fala: na vida tereis aflições, mas se nós permanecermos em Cristo, nós conseguimos superar todas elas. E permanecer em Cristo é ter uma mudança de vida. Porque não adianta você também falar: Senhor, mudei, fiz tudo o que o Senhor queria e minha vida continua difícil. Procura que você vai saber. Procura observar que você vai saber por que está difícil. E a gente também tem que procurar aceitar o processo de verdade. Não só da boca para fora. Aceitar aquilo que o Senhor permite que aconteça conosco. E entender, porque todo processo tem uma lição de vida. Tudo tem uma lição que o Senhor quer te mostrar. Só que você só vai conseguir enxergar se o coração estiver inteiramente aberto para Ele. E aí você vai conseguir ver e entender. Não seja um fariseu. Não seja religioso. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Ele tem muitas coisas boas para fazer, para te mostrar. Mas isso só vai acontecer se você estiver disposto a abrir o seu coração para Ele trabalhar, para que você seja realmente uma nova criatura. É isso, espero que vocês reflitam nessa passagem. E eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.